Enquanto os exércitos romanos cercavam Jerusalém por fora, algo ainda mais devastador crescia dentro da cidade. No ano 70, a Cidade Santa virou uma prisão sem saída. Pessoas lutavam não apenas contra soldados, mas contra a fome, o medo e decisões impossíveis. Relatos históricos descrevem cenas tão intensas que muitos preferem não mencionar. Este não foi apenas um cerco militar. Foi um dos momentos mais sombrios da história bíblica e humana. Se você gosta de conteúdos históricos que revelam o que realmente aconteceu por trás das histórias conhecidas, já se inscreva no canal e ative o sino para acompanhar os próximos vídeos. Prepare-se, porque o que você vai descobrir dentro dos muros de Jerusalém pode mudar completamente sua visão sobre esse evento. O cerco de Jerusalém, no ano 70. A fome que devorou a cidade sagrada, abril do ano 70. Mais de 1 milhão de pessoas acordam em Jerusalém sem saber que a maioria não verá o próximo outono. Lá fora, 4 legiões romanas terminam de cercar cada saída da cidade. Lá dentro, 3 facções judaicas lutam entre si enquanto o inimigo assiste. A Páscoa deveria ser celebração. Tornou-se armadilha. Nos próximos 5 meses, a cidade sagrada vai conhecer um nível de sofrimento que desafia a imaginação humana. Para entender como Jerusalém chegou a esse ponto, você precisa voltar algumas décadas. A Judéia vivia sob domínio romano desde 63 a.C., quando o general Pompeu invadiu o templo e pisou no Santo dos Santos. Foram mais de 130 anos de ocupação, de humilhações constantes, de impostos que sangravam famílias inteiras, de procuradores romanos que tratavam a religião judaica como superstição de bárbaros. Pôncio Pilatos, décadas antes, havia provocado tumultos ao colocar imagens do imperador em Jerusalém. Calígula quase causou uma guerra ao tentar instalar sua própria estátua dentro do templo. A tensão não era novidade, era o ar que todos respiravam. A cidade em si era uma das mais impressionantes do mundo antigo. O templo de Herodes dominava a paisagem urbana como uma montanha de mármore branco e ouro. Peregrinos que chegavam pela primeira vez frequentemente choravam ao ver sua magnificência. As muralhas se estendiam por mais de 5 quilômetros de perímetro. Torres de vigia pontuavam o horizonte. Palácios luxuosos ocupavam a cidade alta, onde a aristocracia sacerdotal vivia em mansões com pisos de mosaico e banhos aquecidos. Na Cidade Baixa, artesãos, comerciantes e trabalhadores se apertavam em casas modestas. O mercado fervilhava com produtos de todo o Mediterrâneo. Jerusalém não era apenas centro religioso, era uma metrópole próspera, orgulhosa, aparentemente invencível. Em 66 d.C., a panela explodiu. O procurador Gécio Floro saqueou o tesouro do templo, alegando que Roma precisava do dinheiro. 17 talentos de ouro foram arrancados dos cofres sagrados. Quando os judeus protestaram, ele soltou suas tropas sobre a população civil. Homens, mulheres e crianças foram massacrados nas ruas. Cidadãos romanos de origem judaica foram crucificados, uma humilhação que, teoricamente, nem Roma poderia impor a seus próprios cidadãos. Mais de 3.600 pessoas morreram naquele primeiro confronto. A revolta que se seguiu não foi impulso de fanáticos. Foi resposta a uma brutalidade sistemática que havia ultrapassado qualquer limite tolerável. Os rebeldes conseguiram vitórias surpreendentes no início. Expulsaram a guarnição romana de Jerusalém. A fortaleza Antônia, que ficava grudada no templo justamente para vigiar a população, foi tomada e demolida. Derrotaram uma legião inteira, comandada pelo governador da Síria, Sestio Galo, que perdeu cerca de 6.000 soldados e teve que abandonar suas máquinas de guerra durante a fuga vergonhosa pelo desfiladeiro de Bet-Horon. Os judeus capturaram a águia da legião, o símbolo mais sagrado de uma unidade romana. Por um breve momento, pareceu possível que Davi pudesse vencer Golias novamente. Mas Roma não era Golias. Roma era algo que o mundo antigo nunca tinha visto antes. Uma máquina militar capaz de absorver derrotas e voltar mais forte, sempre mais forte. O imperador Nero enviou seu melhor general,
Vespasiano, com um exército de 60.000 homens. A reconquista começou pelo norte, pela Galileia. Cidade após cidade, foi retomada com brutalidade calculada. Jotapata resistiu por 47 dias antes de cair. Quando os romanos finalmente entraram, encontraram 40.000 mortos. Os sobreviventes foram escravizados ou executados. Crianças foram vendidas nos mercados da Síria. Mulheres foram distribuídas entre os soldados como espólio. Entre os capturados estava um comandante judeu chamado José ben Matatias, que mais tarde se tornaria conhecido como Flávio Joséfo, o historiador que registrou tudo o que aconteceria depois. Ele mudou de lado. Tornou-se intérprete e conselheiro dos romanos. Muitos o consideraram traidor. Mas sem seus escritos não saberíamos quase nada do que aconteceu dentro dos muros de Jerusalém. Gadara caiu. Jericó foi tomada. As margens do Mar Morto foram varridas. Refugiados fugiam para Jerusalém carregando apenas o que conseguiam. A cidade sagrada se encheu de deslocados, de feridos, de famílias que haviam perdido tudo. A população normal de talvez 80.000 pessoas inchou para várias vezes esse número. Cada casa abrigava múltiplas famílias. Tendas foram armadas em qualquer espaço vazio. A pressão sobre os recursos já era imensa antes mesmo do cerco começar. A campanha avançava sistematicamente quando Nero morreu e Roma mergulhou em guerra civil. 4 imperadores se sucederam em um único ano: Galba, Otão, Vitélio e finalmente Vespasiano. O chamado Ano dos 4 Imperadores demonstrou a fragilidade do poder romano, mas também sua capacidade de regeneração. Vespasiano viu sua oportunidade e foi proclamado imperador por suas próprias legiões no Oriente. Ele partiu para Roma, deixando o comando da guerra nas mãos de seu filho, Tito. O jovem general tinha cerca de 30 anos. Era ambicioso, competente e estava determinado a provar que merecia a confiança do pai. Jerusalém seria seu teste final, e ele não pretendia falhar. Tito chegou diante das muralhas de Jerusalém na primavera do ano 70 com 4 legiões completas: a 5ª Macedônica, a 10ª Fretenses, a 12ª Fulminata e a 15ª Apolinares. A 12ª carregava uma humilhação especial. Era a legião que Céstio Galo havia comandado, a mesma que havia perdido sua águia na desastrosa retirada de Bet-Horon. Seus homens queriam vingança. Somando tropas auxiliares, cavalaria e engenheiros, o exército de Tito totalizava entre 70 e 80.000 homens. Era uma força esmagadora, a maior concentração militar que a região já tinha visto. Mas Jerusalém não era uma cidade comum. Pensa na complexidade do que Tito enfrentava. Jerusalém tinha 3 muralhas concêntricas protegendo diferentes seções da cidade. A mais externa, construída por Agripa apenas algumas décadas antes, tinha 90 torres e protegia os bairros mais novos, ao norte. A muralha do meio era ainda mais antiga e mais espessa, defendendo a cidade baixa, e a muralha interna protegia o núcleo sagrado, incluindo a fortaleza Antônia e o próprio templo. O templo em si era uma fortaleza dentro da fortaleza, com muros próprios de mais de 40 metros de altura em alguns pontos. Cada camada teria que ser conquistada separadamente. Cada avanço significaria combate urbano brutal, rua por rua, casa por casa, escadaria por escadaria. Mas o maior problema de Tito não estava fora dos muros. Estava dentro deles. Jerusalém havia se transformado em um campo de guerra civil. 3 facções disputavam o controle da cidade com ferocidade suicida. João de Giscala comandava os zelotes e ocupava o templo com aproximadamente 6.000 homens. Ele havia fugido da Galileia depois que sua cidade natal caiu, prometendo continuar a luta até o fim. Simão Bardiora controlava a cidade alta e grande parte da cidade baixa com seus sicários, cerca de 15.000 combatentes, conhecidos pela brutalidade absoluta. Eleazar ben Simão liderava um terceiro grupo menor que ocupava o pátio interno do templo, o espaço mais sagrado, com aproximadamente 2.400 homens de elite. Esses líderes se odiavam mais do que odiavam Roma.
Enquanto as legiões se posicionavam do lado de fora, judeus matavam judeus do lado de dentro. Como 3 exércitos conseguem lutar entre si dentro de uma cidade cercada por um inimigo mortal? A resposta revela o grau de loucura que havia tomado conta de Jerusalém. João de Giscala enviou homens disfarçados de peregrinos para infiltrar o grupo de Eleazar durante a Páscoa. No meio das celebrações, enquanto cordeiros eram sacrificados no altar, eles sacaram as armas escondidas sob as túnicas e massacraram os oponentes dentro do próprio templo. Sangue humano escorreu pelas pedras sagradas. Corpos caíram ao lado dos altares de sacrifício, onde os sacerdotes ainda tentavam completar os rituais. Os 2 grupos se fundiram sob o comando de João, mas a violência contra o grupo de Simão não parou. Considera o que isso significava para a população civil. Atravessar de um bairro para outro podia significar a morte. Quem vivia na área controlada por João era tratado como inimigo por Simão. Quem tentava permanecer neutro era suspeito para todos os lados. Famílias foram divididas pelas linhas de combate. Vizinhos que haviam convivido por gerações se tornaram inimigos mortais, dependendo de qual facção dominava sua rua. E então veio a decisão que selou o destino de todos. Simão Bar Giora controlava os celeiros da cidade, os enormes armazéns subterrâneos, onde grãos suficientes para anos haviam sido estocados. Jerusalém estava preparada para resistir a cercos prolongados. Essa era uma lição aprendida com séculos de história. João de Giscala decidiu que não podia permitir que seu rival tivesse essa vantagem estratégica. Em uma das decisões mais catastróficas da história militar, os zelotes incendiaram os armazéns de grãos de Jerusalém. Queimaram suprimentos suficientes para alimentar a população por anos. Montanhas de trigo viraram cinzas em poucas horas. A fome que viria não foi apenas resultado do cerco romano. Foi consequência direta da guerra fratricida. Os próprios defensores da cidade destruíram sua única esperança de resistência prolongada. Dimensiona o que isso significa. Mais de 1 milhão de pessoas estavam presas dentro das muralhas. Peregrinos que haviam chegado para a Páscoa não conseguiram sair antes que o cerco se fechasse. Refugiados de toda a Judéia haviam buscado proteção na cidade sagrada. Famílias inteiras, idosos, crianças, bebês de colo, doentes, aleijados, mulheres grávidas. Pessoas que não tinham nada a ver com a revolta, que apenas queriam viver suas vidas em paz. E agora, por causa de uma disputa de poder entre facções rivais, o alimento que poderia sustentá-los havia virado cinzas que o vento espalhava sobre uma cidade condenada. Tito começou as operações de cerco de forma metódica. Os romanos eram mestres na arte de sitiar cidades. Gerações de experiência haviam refinado suas técnicas até a perfeição. Primeiro, construíram um acampamento fortificado em cada ponto cardeal, cercando completamente a cidade. Depois, seus engenheiros começaram a erguer rampas de terra e madeira para aproximar as máquinas de guerra das muralhas. Milhares de árvores foram cortadas nas colinas ao redor. Oliveiras, centenárias que haviam alimentado famílias por gerações, foram derrubadas para construir plataformas de cerco. A paisagem verde ao redor de Jerusalém se transformou em deserto em poucas semanas. Torres de cerco, algumas com mais de 25 metros de altura, cobertas com placas de ferro para resistir ao fogo e às pedras, permitiam que arqueiros e artilheiros atirassem diretamente sobre os defensores nas muralhas. Cada torre podia carregar até 200 homens. Arietes pesando mais de 5.000 quilos, o peso de 3 elefantes adultos, eram suspensos em estruturas de madeira e cobertos com couro molhado para resistir ao fogo. O som desses arietes golpeando as muralhas ecoava pela cidade dia e noite, um batimento cardíaco de destruição que nunca cessava. A primeira muralha caiu após 15 dias de combate intenso. Os romanos abriram uma brecha e despejaram soldados para dentro. A luta foi feroz, corpo a corpo em ruas estreitas, mas a disciplina romana prevaleceu. A segunda muralha resistiu por mais 5 dias. A cada avanço, os defensores recuavam para a próxima linha de defesa,
mas o espaço diminuía. E a comida diminuía mais rápido ainda. Observa o que começa a acontecer dentro da cidade à medida que as semanas passam. Nas primeiras semanas do cerco, os preços dispararam de forma absurda. Um alqueire de trigo que normalmente custava algumas moedas passou a valer uma fortuna. Depois, o dinheiro perdeu o sentido completamente. Famílias trocavam joias que haviam sido passadas por gerações, roupas finas, móveis, qualquer coisa por um punhado de grãos. Quando os alimentos normais acabaram, as pessoas começaram a comer o que nunca imaginariam tocar. Couro de sapatos e cintos era fervido durante horas até ficar macio o suficiente para mastigar. Feno e palha eram disputados com violência. Esterco de animais era vasculhado em busca de grãos, não digeridos. Tito construiu então sua arma final. Ordenou a construção de uma muralha de circunvalação, um muro completo ao redor de toda Jerusalém que impediria qualquer fuga ou entrada de suprimentos. Seus soldados completaram essa obra monumental em apenas 3 dias, 7,5 quilômetros de muralha, pontuada por 13 torres de vigia, selando a cidade como um túmulo. A partir daquele momento, nada entrava e nada saía. A fome deixou de ser pressão para se tornar sentença de morte. Flávio Josefo descreve cenas que desafiam a capacidade humana de compreender. Bandos de jovens armados, muitos ainda adolescentes, invadiam casas procurando comida escondida. Se uma porta estava fechada, era sinal de que havia algo lá dentro. Famílias inteiras eram torturadas para revelar esconderijos. Crianças eram penduradas pelos pés e espancadas até que os pais confessassem onde haviam guardado suas últimas provisões. Pessoas que mastigavam qualquer coisa nas ruas eram atacadas e obrigadas a vomitar, para que outros pudessem examinar o que tinham engolido. A desconfiança se tornou absoluta. Pais escondiam comida dos filhos, filhos roubavam dos pais idosos, maridos desconfiavam de esposas. Laços que haviam durado gerações se dissolveram em semanas. Os mortos começaram a se acumular em números impossíveis de processar. Não havia mais força para enterrá-los adequadamente. No início, tentavam cumprir os rituais fúnebres judaicos. Depois, simplesmente jogavam os corpos em casas vazias e fechavam as portas. Quando as casas encheram, corpos foram lançados das muralhas para o vale abaixo. Os romanos contaram mais de 600.000 cadáveres jogados por apenas 2 portões durante o cerco. O número total de mortos dentro da cidade pode ter chegado a centenas de milhares antes que qualquer soldado romano entrasse. Tito tentou acelerar o processo psicológico, ordenou que todos os prisioneiros capturados fora das muralhas fossem crucificados à vista dos defensores. 500 pessoas eram pregadas em cruzes todos os dias. Os soldados romanos, entediados com a repetição, inventavam posições diferentes como diversão macabra, competindo entre si para criar arranjos mais grotescos. Logo, não havia mais madeira suficiente para fazer cruzes, nem espaço para colocá-las. A paisagem ao redor de Jerusalém se transformou em uma floresta de corpos agonizantes, gemendo sob o sol, sendo devorados por aves de rapina ainda vivos. Alguns tentavam fugir à noite, rastejando pelos vales em busca de qualquer coisa comestível, raízes, grama, qualquer coisa. Muitos eram capturados pelos romanos. Correu o boato de que judeus engoliam ouro e joias antes de fugir, para contrabandear riqueza para fora da cidade. Soldados sírios e árabes que serviam nas forças auxiliares romanas, povos que tinham seus próprios ressentimentos históricos contra os judeus, começaram a abrir os corpos dos fugitivos, enquanto ainda vivos, procurando tesouros em seus intestinos. Em uma única noite, 2.000 pessoas foram estripadas. Tito proibiu a prática quando soube, ameaçando de morte qualquer soldado que a repetisse. Mas o dano estava feito. Depois disso, poucos ousaram tentar escapar. A fome atingiu seu ponto mais extremo no 5º mês do cerco. O que Josefo relata a seguir, ele próprio hesitou em escrever, temendo que gerações futuras não acreditassem, ou que inimigos dos judeus usassem o relato para difamá-los. Uma mulher chamada Maria,
filha de Eleazar, de família rica e respeitável da região de Pérea, havia perdido tudo durante o cerco. Saqueadores haviam levado suas últimas provisões repetidas vezes. Cada vez que conseguia algo, era roubada novamente. Enlouquecida pela fome e pelo desespero absoluto, ela cometeu um ato que se tornou símbolo do horror daqueles dias. Ela matou seu próprio filho lactente, assou metade do corpo e comeu. Quando os bandidos voltaram atraídos pelo cheiro de comida, ela ofereceu a outra metade, dizendo que havia guardado a melhor porção para eles. Mesmo aqueles homens brutalizados pela guerra recuaram em horror. A história se espalhou pela cidade como fogo. Chegou aos ouvidos de Tito. O general romano declarou que os romanos não poderiam ser responsabilizados por aquilo. Os judeus haviam se tornado inimigos de si mesmos. Deus claramente os havia abandonado. A guerra, para ele, era agora uma questão de misericórdia. Quanto mais rápido terminasse, menos sofrimento haveria. Os defensores, no entanto, continuavam lutando. Isso pode parecer incompreensível. Por que resistir quando a situação era tão claramente perdida? Resposta está em algo que Roma nunca entendeu completamente: a fé absoluta em intervenção divina. Muitos acreditavam genuinamente que Deus salvaria Jerusalém no último momento, como havia feito tantas vezes antes. Quando os assírios cercaram a cidade nos tempos de Ezequias, com um exército de 185.000 soldados, um anjo do Senhor destruiu todo o acampamento em uma única noite. O rei Senaqueribe voltou para Nínive humilhado, sem disparar uma flecha sequer contra os muros. Quando parecia impossível, Deus intervinha. Sempre tinha sido assim. Por que seria diferente agora? Falsos profetas alimentavam essa esperança desesperadamente. Até os últimos dias do cerco, homens proclamavam visões de salvação iminente. Multidões famintas se reuniam no pátio do templo esperando um milagre que nunca veio. 6.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças, se refugiaram em uma galeria coberta do templo, acreditando que seriam protegidas por anjos. Os romanos atearam fogo na estrutura. As chamas consumiram madeira centenária em minutos. Os gritos dos que morriam queimados ecoaram por toda a cidade. Ninguém sobreviveu. A batalha pelo templo foi a mais feroz de todo o cerco. Os defensores sabiam que, se o templo caísse, tudo estaria perdido. Não apenas a guerra, a própria identidade judaica, o lugar onde Deus habitava na terra. Lutaram com a energia do desespero absoluto, uma ferocidade que surpreendeu até os veteranos romanos. Os romanos avançavam metro a metro, perdendo centenas de homens em cada assalto. Cada pátio conquistado custava dias de combate. Tito queria preservar o templo. Era uma das maravilhas do mundo antigo, e ele imaginava apresentá-lo como troféu a Roma, provando sua glória. Mas a batalha fugiu do controle. No dia 9 do mês de Ave, segundo o calendário judaico, um soldado romano jogou uma tocha por uma janela lateral do templo. Alguns dizem que foi acidente, outros que foi ordem secreta. Joséfo insiste que Tito tentou apagar as chamas, mas o fogo se espalhou com velocidade assustadora. As cortinas bordadas do santuário, tecidas com fios de ouro e púrpura, alimentaram as chamas como combustível. A madeira de cedro do Líbano, que revestia as paredes internas há séculos, ardeu como palha. O ouro que decorava quase todas as superfícies derreteu e escorreu entre as pedras em rios brilhantes. O templo de Herodes havia levado mais de 80 anos para ser construído e ainda não estava completamente terminado. 10.000 operários haviam trabalhado nas estruturas principais durante décadas. 1.000 sacerdotes foram especialmente treinados como pedreiros e carpinteiros para que apenas mãos consagradas tocassem as áreas mais sagradas. O resultado era considerado uma das construções mais magníficas do mundo antigo. Algumas pedras das fundações pesavam mais de 500 toneladas, o peso de 50 ônibus cheios. As colunas do pórtico real tinham quase 40 metros de altura, tão grossas que 3 homens não conseguiam abraçá-las. O historiador romano Tácito escreveu que o templo era de riqueza imensa. Plínio, o Velho, o chamou de o edifício mais notável já visto sob o sol.
Tudo isso foi consumido em horas. Os soldados romanos, enlouquecidos pela batalha e pela visão de tanto ouro, ignoraram as ordens de Tito e saquearam o que conseguiram. Sacerdotes que tentaram proteger os objetos sagrados foram mortos onde estavam, seus corpos caindo sobre os tesouros que tentavam salvar. Os tesouros acumulados por séculos, ofertas de reis e imperadores de terras distantes, desapareceram nos bolsos de legionários anônimos. O que não coube nos sacos foi destruído em fúria cega. O altar onde gerações haviam oferecido sacrifícios ficou coberto de sangue humano pela última vez, não de cordeiros, mas de sacerdotes. Quando o sol nasceu no dia seguinte, o templo era apenas uma ruína fumegante. Pedras enegrecidas, ouro derretido solidificado entre as fendas, cinzas de cortinas sagradas espalhadas pelo vento. Os defensores sobreviventes recuaram para a cidade alta, o último reduto. Mas não havia mais esperança, não havia mais comida, não havia mais força. As pernas não sustentavam os corpos esquálidos. Em algumas semanas, a resistência final foi esmagada. João de Giscala se rendeu e foi levado acorrentado para Roma, onde morreria na prisão anos depois, esquecido. Simão Bardiora tentou se esconder nos túneis sob a cidade, mas foi capturado quando emergiu semanas depois, coberto de trapos brancos, tentando parecer uma aparição sobrenatural que assustasse os romanos. Não funcionou. Ele seria executado durante o triunfo de Tito em Roma. A destruição de Jerusalém foi sistemática e completa. Tito ordenou que a cidade fosse arrasada até os fundamentos, cada casa demolida, cada muralha derrubada, cada torre destruída. Apenas 3 torres da fortaleza de Herodes foram preservadas, as mais altas e mais impressionantes, como testemunho permanente da força que Roma havia vencido. Uma legião inteira, a 10ª Fretenses, ficou estacionada nas ruínas para garantir que ninguém tentasse reconstruir. A cidade mais sagrada do mundo antigo se tornou um acampamento militar romano, com tendas onde antes havia palácios. Os números do desastre são quase impossíveis de processar. Joséfo afirma que 1.100.000 pessoas morreram durante o cerco, a grande maioria de fome e doenças. Historiadores modernos consideram esse número possivelmente exagerado, mas concordam que as perdas foram catastróficas, certamente centenas de milhares. 97.000 sobreviventes foram escravizados. Os mais jovens e mais fortes foram enviados para trabalhar nas minas do Egito, onde a expectativa de vida era de meses. Outros foram distribuídos pelas províncias para morrer em jogos de gladiadores, entretenimento para multidões romanas. Os mais velhos de 70 anos e os doentes terminais foram simplesmente abandonados nas ruínas para morrer. Em Roma, Vespasiano e Tito celebraram um triunfo grandioso no ano seguinte. Os despojos de Jerusalém foram exibidos pelas ruas da capital em carros dourados. A menorá de ouro de 7 braços, a mesa dos pães da proposição, as trombetas de prata e os rolos da Torá foram carregados em procissão diante de multidões que aplaudiam e jogavam flores. Simão Bardiora foi arrastado acorrentado atrás dos carros triunais, açoitado durante todo o percurso, e estrangulado em público quando o desfile chegou ao Fórum. Um arco de triunfo foi erguido em honra de Tito, e até hoje você pode ver nele o relevo mostrando os soldados romanos carregando os objetos sagrados do templo destruído. Mas Roma não entendeu o que havia destruído. O templo não era apenas um edifício, era o centro gravitacional de uma civilização inteira. Todo judeu adulto do sexo masculino, em qualquer lugar do mundo conhecido, pagava um imposto anual de meio ciclo para sua manutenção. Peregrinos de todas as comunidades do Mediterrâneo, da Babilônia, de Roma, do Egito, da Ásia Menor, viajavam até lá nas 3 festas principais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Era onde céu e terra se encontravam, onde a presença de Deus habitava entre seu povo na forma de nuvem e fogo, onde expiação pelos pecados era possível através do sangue de sacrifícios, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos,
para interceder pela nação inteira. Sem o templo, como o judaísmo poderia sobreviver? Como oferecer sacrifícios? Como obter perdão? Como encontrar Deus? Aqui está o que Roma não conseguiu destruir. Nas décadas que se seguiram, rabinos reunidos na cidade costeira de Jâmnia reformularam completamente a prática religiosa judaica. O sacrifício de animais foi substituído pela oração 3 vezes ao dia. O templo físico foi substituído pelo estudo da Torá, que podia acontecer em qualquer lugar. A mesa de jantar familiar se tornou um altar. O lar se tornou santuário. A identidade judaica, antes centrada em um lugar geográfico específico, aprendeu a habitar em textos portáteis e comunidades espalhadas pelo mundo. O judaísmo rabínico que emergiu da catástrofe provaria ser mais resiliente do que qualquer estrutura de pedra ou bronze. 2000 anos depois ele continua vivo, praticado em todos os continentes. Para os primeiros cristãos, a destruição do templo carregou um significado profético diferente e perturbador. Décadas antes, Jesus de Nazaré havia predito que aquelas pedras magníficas seriam derrubadas. No Evangelho de Marcos, quando os discípulos admiravam a grandiosidade do templo, Jesus respondeu que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. No Evangelho de Lucas, ele chorou sobre Jerusalém e disse que seus inimigos a cercariam de trincheiras, a sitiariam e apertariam de todos os lados, e não deixariam pedra sobre pedra, porque ela não reconheceu o tempo de sua visitação. Os discípulos não conseguiram acreditar. Parecia impossível. O templo era grande demais, sólido demais, sagrado demais para ser destruído. Mas cada palavra se cumpriu com precisão assustadora. A data da destruição também provocou reflexão profunda entre judeus e cristãos. O templo foi incendiado no dia 9 de Ave. Era exatamente a mesma data em que, segundo a tradição, o primeiro templo de Salomão havia sido destruído pelos babilônios sob Nabucodonosor, mais de 650 anos antes. Coincidência ou providência? Para muitos, era impossível ignorar o padrão. O 9 de Ave se tornou o dia mais triste do calendário judaico, uma data de jejum e luto que continua sendo observada até hoje. Hoje, 2000 anos depois, milhões de pessoas ainda visitam o único fragmento que sobreviveu daquela destruição. O Muro Ocidental, conhecido também como Muro das Lamentações, não era sequer parte do templo propriamente dito. Era apenas um muro de contenção, uma estrutura de suporte construída por Herodes para ampliar a esplanada onde o templo ficava. Mas ali, judeus do mundo inteiro colocam suas orações escritas em pequenos papéis dobrados entre as pedras antigas, chorando por algo que nunca viram com os próprios olhos, mas que ainda sentem como se tivessem perdido ontem. No dia 9 de Ave, a cada ano, o livro de Lamentações é lido em sinagogas ao redor do mundo inteiro. O luto não terminou. O cerco de 70 não foi apenas o fim de uma cidade. Foi o momento em que um povo inteiro teve que aprender a carregar sua fé sem um lugar físico onde depositá-la. O templo era tangível, visível, magnificente. Podia ser tocado, admirado, visitado. O que veio depois foi invisível, portátil, indestrutível. Talvez esse seja o legado mais estranho daquela destruição. Ela forçou a criação de algo que nenhum exército poderia queimar, que nenhum imperador poderia conquistar. Jesus havia dito décadas antes que não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos não entenderam. Parecia impossível. O templo era grande demais, sólido demais, sagrado demais. Alguns blocos pesavam mais do que navios de guerra modernos. As fundações desciam dezenas de metros na rocha viva do Monte Moriá. Gerações haviam dedicado suas vidas àquela construção. E, no entanto, cada palavra se cumpriu com exatidão literal. Não ficou pedra sobre pedra. Os soldados romanos, buscando o ouro derretido que havia escorrido entre as juntas durante o incêndio, desmontaram cada bloco um por um usando alavancas e força bruta. E talvez esse seja o detalhe mais perturbador de toda a história. Alguém sabia. Alguém avisou. Alguém chorou sobre aquelas muralhas antes que a primeira legião romana
cruzasse a fronteira da Judéia. As palavras de advertência foram ignoradas, ridicularizadas, esquecidas. Os que as ouviram pensaram que era exagero, metáfora, impossibilidade. Quando o fogo finalmente consumiu o santuário, os que se lembraram delas já não tinham voz para gritar. O cerco de Jerusalém permanece como um dos eventos mais trágicos da antiguidade. Não apenas pelo número de mortos, que rivaliza com as maiores catástrofes da história. Não apenas pela brutalidade, que chocou até os romanos veteranos, mas pelo que revela sobre a capacidade humana de destruição, sobre o preço devastador das divisões internas, sobre a fragilidade de tudo que consideramos permanente e eterno. Jerusalém era sagrada, protegida, eterna. O próprio Deus supostamente habitava ali. E desapareceu em 5 meses de horror. Resta uma muralha. Restam as pedras antigas onde mãos tremem e lágrimas caem há 2 milênios. Resta a memória de um templo que existiu e de um povo que aprendeu a sobreviver sem ele. E resta, para quem tem ouvidos, o eco de uma voz que avisou que aquilo aconteceria, décadas antes que a primeira tocha fosse acesa. Ninguém ouviu a tempo, mas as pedras se lembram.